Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Muito obrigado pela sua companhia, chega mais, inscreva-se no canal, é só o que eu peço pra você. Muito obrigado pra quem tá se inscrevendo, tem conteúdos todos os dias aqui, você sabe. Deixa o like no vídeo que também me ajuda. Vamos atualizar as notícias do Timão, que tem jogo importantíssimo contra o Inter neste sábado, na Neoquímica Arena. O Inter que vive uma ascensão no campeonato, mas não tem mais jeito, né? O Corinthians vai precisar vencer o jogo, também contra o Atlético Paranaense, antes, teoricamente, né? Se as datas forem mantidas, do jogo contra o Flamengo, e os dois jogos em casa. Então, assim, o Corinthians tem a obrigação de vencer essas duas partidas, independentemente da posição de cada equipe. Agora não tem mais jeito. Você negocia alguns pontos fora, dentro de casa não tem mais negócio. Tem que vencer pela situação que o Corinthians está, e aí despachar de uma vez por todas essa condição que o Corinthians está no Campeonato Brasileiro e até, de repente, começar a focar mais nas Copas. Já está focando, né? Porque está em semifinais, mas relaxadamente, né? Do tipo, mais tranquilamente, ok, escapamos no Brasileiro, vamos em busca de um título em uma das Copas aí, porque tem condições de fazer isso. Vamos falar sobre esse jogo de volta contra o Flamengo? Claro, só no dia 20 de outubro, se as datas não forem alteradas, mas isso pode ajudar, inclusive, digamos, no sentido de talvez o Corinthians conseguir recuperar alguns jogadores. E tem dois, especificamente, que eles são de suma importância, não só para esse jogo contra o Flamengo, mas para essa reta final, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Trata-se de Thales Magno e também do meio-campista Alex Santana. Cara, o Alex Santana, ele chegou muito bem, dominou o setor e depois o Corinthians contratou até outros jogadores ali para aquele setor, né? O Charles, o Breno Bidon foi resgatado, o Carrilho, que não é necessariamente um volante ou um meio-campista ali, um terceiro homem, mas ele faz essa função também, ele tem caído muito por dentro ali, ajudado muito o setor, eu já vou falar mais sobre o peruano, mas o Alex Santana, cara, ele chegou fazendo tudo, né? Ele chegou fazendo o chamado box-to-box, o todo campista, buscando bola no pé de zagueiro, marcando os espaços, chegando e auxiliando muito o Rodrigo Garro na armação. E aí, quando é que o Alex Santana volta? Ele já está trabalhando dentro de um processo de fisioterapia para o campo e há uma previsão aí de que a inicial era de que ele voltava só em novembro. Existe uma possibilidade remota de que ele esteja à disposição para esse jogo contra o Flamengo, porque a gente está falando de mais 15 dias aí de recuperação. Ele teve uma lesão de grau 3, vocês sabem, né? Uma período de parada aí de 2 a 3 meses, já está um tempinho fora, já está 2 meses longe dos gramados, tem agora todo esse processo de recondicionamento, né, de recuperação também da parte física, né, dele se recondicionar depois da recuperação clínica, e aí ele poderia estar à disposição nesse jogo contra o Flamengo, mas isso ainda não é garantido. O que eu ouvi é que existe uma certeza maior de que nos jogos contra o Racing. Os jogos contra o Racing pela semifinal da Sul-Americana acontecem entre os dias 24 e 31. Não sei se no primeiro jogo, pode ser que no segundo, mas a tendência é de que ele já fique à disposição. Provavelmente não para ser titular, mas entrando no decorrer das partidas. Então o Alex Santana, ele está quase voltando, gente, quase voltando. Mas assim, a gente precisa entender que ele não está voltando para vestir a camisa, ser titular e já ajudar pra caramba já no jogo contra o Flamengo. Isso dificilmente vai acontecer. O Ramon vai ter que, enfim, encontrar novos esquemas táticos e novas escalações para esses jogos aí pelo Brasileiro. Quando chegar a hora de enfrentar o Flamengo, vai ter que adotar uma estratégia específica para esse jogo e o Alex Santana não estará 100%, que eu digo, da sua capacidade total, técnica e física para poder desenvolver. Nos jogos contra o Racing, da mesma forma, mas já acho que ele poderá ajudar, entrando num segundo tempo e tudo mais, para que em novembro, aí sim, ele esteja pleno e talvez até recupere a titularidade. Vai depender muito dessa condição física, de poder jogar 90 minutos e tudo mais. É um cara que sempre teve, digamos, uma boa estrutura, né? Mas sofreu com lesões, então assim, tem que ter todo o cuidado para o Alex Santana voltar e voltar bem, porque ele pode ajudar o Corinthians assim nessa reta final. O Thales Magno teve uma lesão mais branda, ele tem uma lesão muscular tipo 2, então assim, o período de pausa é menor, e o próprio Ramon Dias falou na entrevista coletiva depois do jogo contra o Flamengo, de que está percebendo, né, que a recuperação dele está rápida e que logo eles poderão contar com ele. Talvez ele pudesse aparecer já nesse jogo contra o Atlético Paranaense.
talvez ele fique à disposição, mas contra o Flamengo eu quase posso garantir para vocês, claro, vai depender obviamente dos próximos dias em termos de recuperação, mas vamos falar de tendência aqui, de que ele esteja no banco de reservas na partida contra o Flamengo. Então o Thales Magno, ele volta contra o Flamengo e a tendência é que o Alex Santana apenas nos jogos contra o Racing pela Sul-Americana. Quem tá fora verdadeiramente é Rian. A gente até questionou, né? Poxa vida, quando ele troca o Rian no segundo tempo, ali que entra o Igor Coronado e o José Martínez também, né? Porque aí ele recompôs o Gustavo Henrique para a terceira linha de zagueiros, né? Para o terceiro zagueiro. Tira o Fagner, bota o Mateuzinho e tira o Rian para colocar o Martínez e tira o Coronado também, né? Tira o Coronado, deixa o Charles. É isso. São essas as trocas. No intervalo. Todo mundo perguntou, eu me perguntei por que não tirou o Charles? O Charles estava mal porque o Rian. E aí vem a informação, a nota do Corinthians hoje, dizendo que o meio-campista sofreu uma fratura na base do 5º metatarso do pé esquerdo. O Neymar já teve essa lesão, né? Vocês vão lembrar. Lesão ocorreu na partida de ontem, diante do Flamengo, pelo jogo de ida, e foi confirmada hoje após os exames de imagem. O atleta já iniciou o tratamento conservador, que é sem cirurgia. E o tempo médio estimado de retorno aos treinos com o restante do elenco é de 6 a 8 semanas. Aí nós estamos falando de 2 meses, praticamente 2 meses de uma recuperação, tratamento conservador, ele prescinde, né? Ele não tem a cirurgia, então ele tem a calcificação do osso de uma forma natural, gradativa, com fisioterapia. Isso vai fazer com que ele retorne, gente, começo de novembro, começo de dezembro. O Campeonato Brasileiro, a temporada, né, termina ali pelo dia 8, 9 de dezembro. Então, talvez ele volte faltando 1 jogo, 2 jogos, quando muito, do Brasileirão para terminar a temporada. Dificilmente o Rian volta ainda nessa temporada. Talvez, pela recuperação, né, cada organismo responde de um jeito, ele possa voltar antes. Mas não é a tendência. A tendência é que o Rian jogue apenas em 2025. Uma pena para o garoto que estava sendo muito utilizado, recebeu várias oportunidades, renovou o contrato recentemente, mas realmente teve essa dificuldade aí, uma fratura na base do 5º metatarso do pé esquerdo. Gente, para fechar esse vídeo, eu acho que a gente precisa falar sobre André Carrilho. Cada vez mais a gente se convence de que foi uma grande contratação. Uma grande contratação. Eu não estou sendo aqui, digamos assim, antecipado ou me antecipando na análise, porque obviamente tem muita coisa para acontecer ainda, mas eu até falava para vocês, cara, o Carrilho, ele é anunciado junto do Memphis, ele chega junto com o Memphis e é claro que o Memphis traz uma badalação muito maior, e já tomou algumas críticas, né, pelo último jogo contra o São Paulo. Calma, ele não está 100% ainda, mas eu falei para vocês, cara, esse peruano, ele chegou discreto, fala mansa, não falou muito, foi contratado meio do tipo assim, não, a gente contratou o Memphis Depay, aí tem o peruano Carrilho aqui, mas eu dizia para vocês, cara, o Carrilho, a hora que ele se soltar, ele tá jogando até de um jeito diferente do que eu imaginei que ele fosse jogar. Agora, é impressionante que a cada jogo ele interfira mais na partida, no jogo do Ramon, de uma forma não só técnica, mas tática também. É impressionante o acréscimo tático que esse jogador oferece. Porque ele acaba, nas vezes que ele entra, jogando mais por dentro do campo, ele acaba dando uma sustentação para aquele meio-campo que não é todo jogador que consegue. Porque a gente está falando de um jogador que, primeiro, tem uma inteligência para jogar, que é acima da média. Você percebe que ele já antevê a jogada quando ele recebe a bola. Ele já tem movimentos técnicos dele que já são diferentes. Ele tenta algumas jogadas que muitas vezes seus companheiros não entendem. Então, quando ele pega essa bola, ele é rápido no raciocínio. Então, ele já busca acionar um lateral, que às vezes não faz a ultrapassagem. Ele busca acionar um Rodrigo Garro pelo tabelamento, que às vezes está marcado, um centroavante ou um atacante que ocupe o espaço, que ataque o espaço. Ele imediatamente, e muitas vezes nas suas passadas largas, ele já quebra algumas linhas por dentro. Ele é um jogador que jogou muito tempo na beirada do campo, mas que aos poucos ele foi dando passos para dentro do gramado. Pela inteligência, pela capacidade técnica, e hoje está muito perceptível isso. É um cara que ele ocupa o setor ali de uma forma brilhante, porque ele não joga de costas,
Ele não é o cara que recebe a bola de costas para virar e começar uma jogada, mas ele também sabe fazer isso de uma forma rápida. Então, quando ele recebe a bola, ele já está virando para fazer o seu jogo. Quando ele está virando para fazer o seu jogo, ele já está mapeando o que ele vai fazer. Então ele tem uma capacidade de influenciar no jogo de uma forma muito positiva. E ele tem uma leitura de jogo muito boa. Porque quando ele entra, ele consegue fazer a leitura correta do que o jogo precisa. Às vezes o jogo precisa que você circule mais a bola, que você controle ou segure, retenha mais a bola, e às vezes o jogo pede que você acelere o jogo. E ele tem dado exatamente esse entendimento. Quando ele entra, ele percebe, não, agora é a hora de eu partir de uma transição e em 3 passos eu estar na frente da área, que é o que ele faz. Não, agora eu preciso segurar essa bola aqui porque eu vou atrair a marcação e daqui a pouco abrir espaços. Ele sabe fazer isso. Então, o Carrilho, ele está aos pouquinhos, inclusive, cavando uma vaga no time titular. Como o Ramon vai montar esse time, eu não sei. Bom, contra o Flamengo ele já escalou 2 volantes e 2 meias, então eu imagino que ele possa jogar com 2 volantes, Carrilho e Garro, ou Carrilho e Coronado. Porque aí não dá para botar todo mundo junto também, né? Calma. E que bom que é assim, porque você tem alternativa para segundo tempo. Eu estava convicto nos últimos jogos de que o Carrilho poderia ser uma peça fundamental quando você precisa pegar uma defesa descansada, quando você quer mudar o jogo, e ele é esse cara, ele é um cara que também muda o jogo. Acabamos de falar aqui, ele tem a leitura do jogo, então quando ele entra, ele sabe exatamente o que o jogo precisa. Mas eu gostaria de vê-lo mais tempo, mais minutos. Acho que todo torcedor gostaria nesse momento de ver o Carrilho começando uma partida, porque aí a gente daqui a pouco pode perceber, pode entender que o Corinthians pode ser mais protagonista se tiver um cara como esse, que com a bola no pé sabe o que fazer, sem a bola também tem a leitura correta dos espaços a serem preenchidos, e daqui a pouco pode ser um cara que, enfim, vai agregar tanto em finalizações, em aproximação, com a qualidade técnica e especialmente entendimento tático que ele tem. Algumas pinceladas aqui apenas sobre André Carrilho, uma grande contratação que se mostra cada vez mais fundamental para o esquema, para o time, para a sequência da temporada, e que não me parece ainda estar 100%, mas está bem próximo disso. Deve estar 90%, 95%, e agora é questão de tempo dele ficar a pleno e poder entregar tudo aquilo que ele pode e aquilo que ele sabe. Eu estou bem satisfeito, mas claro, estou ansioso para ver mais. Eu acho que todo mundo, né, quer ver um pouco mais do Carrilho. Será que ele não merece uma titularidade nesse sábado? Comenta aqui. Fiel, apesar da vitória por 1-0 aí do Flamengo diante do Timão, na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo saiu na bronca aí com a arbitragem de Guto Pereira. Muitas aclamações aí foram feitas pelos flamenguistas. Um dos lances que mais gerou insatisfação e polêmica foi o gol anulado pelo Gabigol. O lance gerou muita repercussão, pois as linhas foram traçadas e aí mesmo assim isso deu o que falar. Tiveram muitas reclamações aí, Fiel, sobre o lance que foram lá após a revisão renovar. Sempre que se tem um lance desse, existe a expectativa para a divulgação aí do áudio do VAR, e a CBF divulgou a conversa sobre o lance. Abre aspas aí, tá? Situação atual, factual, né? O jogador que faz o gol de número 89 está em posição de impedimento. Informou o árbitro de vídeo aí, Rodolfo, para o Wilton, o árbitro do jogo. As polêmicas aí dos bastidores foram para o campo, uma vez que os times trocaram muitas reclamações por conta da mudança da data do jogo de volta. Isso não agradou nem o Corinthians, nada o Corinthians, né? E ficou na bronca aí com o corrido, depois ver que o Fla foi favorecido. Na zona mista aí, o dirigente Marcos Braz chegou a reclamar disso, apontando que o árbitro entrou em campo pressionado e acabou não tendo grande atuação. É fato que os dois lados saíram bem incomodados com a arbitragem de Guto Pereira Sampaio. Apesar de todas as reclamações aí, a satisfação com a atuação do árbitro dos lados, a CBF aí saiu em favor do juiz, concordando com as decisões dele nos lances capitais da partida que deram o que falar. Tá? Fiel, na minha opinião, a arbitragem no primeiro jogo foi horrível. Horrível não foi boa. Tá? Muitos erros o árbitro cometeu, principalmente para todas as equipes, tá? Tanto o Corinthians quanto o Flamengo. O árbitro estava nervoso sim, ponto final.
A gente, como corintiano, espera que no jogo de volta isso não vai acontecer, porque vai ser um jogo decisivo. Basicamente é o último jogo, é a final da final. Tá, então é isso. Se você curtiu o conteúdo, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho de notificações. Lembrando que os créditos desse vídeo é do jornalista Chico Garcia, beleza? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.